Sonha em criar mangá no Brasil? Sim, é possível. Neste vídeo vamos explorar desafios e oportunidades de se tornar um mangaka brasileiro. Sou o Nami, um artista desconhecido mundialmente, e quero te ajudar nessa iniciativa. No final, vou te passar 3 dicas de livros e conteúdos que podem ajudar você a criar seu próprio mangá. Vamos lá! Primeiro temos que nos corrigir. Mangá é um termo usado no Japão para se referir a histórias em quadrinhos. Na França, os quadrinhos são conhecidos como banda desenhada, e na América do Norte, como comics. Portanto, se você deseja criar mangás no Brasil, é importante entender que aqui chamamos de quadrinhos, HQs ou histórias em quadrinhos. É claro que você não é obrigado a usar esse termo, mas se quiser publicar no Brasil, precisa entender o seu público, correto? Recentemente vi um vídeo de um youtuber onde ele disse que não dá para criar mangás no Brasil e que no Japão seria muito mais fácil. Ele menciona que o país não possui um mercado de mangás tão aberto, onde você pode simplesmente levar sua história e ser contratado. Ele cita alguns dos renomados nomes do mangá, como Akira Toriyama e Masashi Kishimoto, como se eles tivessem nascido dentro da editora com Dragon Ball e Naruto prontos. Para quem não conhece a história desses artistas, falando brevemente, Akira Toriyama ficou anos tentando publicar um mangá de sucesso, estudando e aprimorando suas habilidades até fazer o tão admirado e exaltado Dragon Ball, que rendeu para ele uma fortuna, que Deus o tenha. Ele fala aqui no Manga Theater que ele desenhou mais de 500 páginas ao longo de 1979 inteiro, tentando fazer alguma coisa. Não páginas completas, é óbvio, mas os manuscritos, né? Os mangakas, eles trabalham com storyboards, né? Aqui no Ocidente a gente fala mais storyboard, RAF, essas coisas. Lá eles chamam de name. Então, o manuscrito, né, como traduz para cá, que são realmente o rascunho do desenho, você leva pro editor. Se o editor pede alterações, você altera, leva de novo, a hora que ele aprova, aí sim você começa a fazer a arte final por cima. Mas ele nem passava disso, porque o Torishima não dava vazão para quase nenhuma dessas obras dele, né? Existem inúmeros exemplos de quadrinhos, desde documentários até histórias de ação. Se você deseja criar quadrinhos no Brasil e viver disso, precisa estudar muito e conquistar seu espaço no mercado, assim como em outras mídias. Embora seja possível fazer tudo sozinho em casa e publicar de forma independente, o processo não difere muito de outras formas de mídia. Para começar, decida em qual área você deseja se especializar. Você quer ser roteirista, desenhista ou fazer tudo sozinho? Além disso, dentro dessas áreas, existem outras funções relacionadas ao quadrinho, como editor, capista, letrista, colorista e finalizador, principalmente em HQs norte-americanas. Estude os fundamentos da sua área desde o início e pratique bastante. Siga pessoas que já trabalham na área, ouça o que elas têm a dizer e procure oportunidades para trabalhar com quadrinhos. Se não encontrar oportunidades imediatamente, vá aos poucos até alcançar o seu objetivo. Beleza, você decidiu que quer criar o seu quadrinho do zero, você mesmo, em casa. A dica que eu te dou é: não exagere. Comece com algo pequeno e finalize. Depois avalie o resultado e, se gostar, parta para a próxima história. Quando comecei a bolar as ideias do meu próprio quadrinho, extrapolei e decidi fazer uma história grande, com altos e baixos, totalmente revolucionária. Pois é, não deu certo. Em um certo momento eu me senti cansado e sobrecarregado. Existia tanto roteiro e quanto mais eu fazia, mais difícil ficava de finalizar. Acabou que só consegui criar um capítulo e me senti envergonhado. Lembre-se de não ser ambicioso demais, afinal, quais são as chances de você se tornar o próximo Eiichiro Oda? Crie um one-shot de poucas páginas e, se gostar, continue fazendo histórias. Como um artista, posso afirmar que pessoas frequentemente confundem o desejo com a ação. Muitos querem aprender a desenhar, mas quantos realmente pegam um lápis e colocam no papel para criar algo? Sempre será difícil criar mangás no Brasil se você continuar com o pensamento errado. Se não começar a agir, sempre adiará e nunca alcançará seus objetivos e seus resultados. Agora, se você realmente deseja criar mangás no Brasil, vou apresentar 3 referências para você se inspirar e aprender de verdade, em vez de seguir dicas de youtubers que talvez não entendam muito do assunto. Primeiro temos o Bruno Zago, do canal Pipoca e Nanquim. Ele abriu sua própria editora depois de trabalhar anos como editor de mangá no Brasil. Além de publicar obras inéditas, ele também produziu seu próprio quadrinho, que fez muito sucesso e está ganhando um filme pela Monolith Produções. O estilo desse quadrinho não é exatamente um mangá. O traço pertence ao Gui Petreca, praticamente um dos maiores quadrinistas do Brasil atualmente. Ele claramente tem influências do mundo do anime e mangá, mas consegue extrair o traço próprio e diferente que dá o toque perfeito que o quadrinho merece. Se você pesquisar pelo canal Pipoca e Nanquim, a editora do Bruno Zago, você vai encontrar diversos vídeos falando sobre a produção de quadrinhos e tomando nota nos vídeos você pode aprender muita coisa. Agora, se você quer um traço mais próximo do quadrinho japonês, vou te apresentar o Raoni Marques. Ele produz mangá raiz no Brasil e tem um canal no YouTube chamado Bem da Hora. Lá ele ensina sobre a produção de mangás no Brasil e seu traço é totalmente estética, anime e mangá. Recentemente, ele está fazendo alguns trabalhos para Puff Life, uma marca de casas para fumantes, se é que você me entende. Nesse projeto, ele está misturando a estética de mangá com a cultura nacional.
e falando sobre cannabis e coisas relacionadas de uma forma descontraída e engraçada. Recomendo muito. Ele tem um estilo que lembra um pouco o Oda, criador do One Piece, mas com variações dentro do seu estilo próprio. E mais, Raoni tem não um, mas 2 projetos de mangás ensinando pessoas que querem fazer quadrinhos. Então não perca tempo, vou deixar na descrição para você conferir. E por último, mas não menos importante, temos a Yara Naika. Conheci ela nos primórdios do Facebook, quando a plataforma ainda favorecia os artistas. Yara fazia algumas tiras de humor para sua página e veio ganhando um público daí em diante. Alguns anos atrás começou seu projeto 48km, postando em forma de tiras como sempre fez. E cara, acho que é um dos projetos nacionais que mais tenho carinho. É um mangá shoujo yuri nacional. Isso mesmo, um quadrinho feito para o público brasileiro, mas que lembra os aspectos do mangá japonês. Muito doido, né? Recentemente foi publicado o segundo volume de 48km pela Indivisual. Então se você gosta de mangás românticos e engraçadinhos, não perca tempo e vai conferir. Posso afirmar que mesmo sem conseguir terminar meu quadrinho, devido a problemas psicológicos, sempre estive envolvido com o quadrinho nacional e apoiei a criação de projetos dos meus colegas e artistas que sou fã. Nunca deixei de acompanhar artistas que produzem esse tipo de conteúdo, incluindo tiras, que também são uma forma de mídia derivada dos quadrinhos. Sempre quis estar presente nesta área, mesmo sem produzir, porque amo HQs, de todas as formas. Agora, para você que quer produzir seu próprio quadrinho nacional, seu mangá brasileiro, quanto você conhece dessa área? Quanto você apoia e acompanha esse mercado para dizer que não é possível viver de quadrinhos no Brasil? Existem milhares de artistas que podem afirmar que é sim possível fazer mangá no Brasil, e que não é tão difícil, basta tentar. Precisa saber e acompanhar tudo para fazer quadrinhos? Claro que não, amigo. Não coloque mais dificuldades em seu caminho. Evite o pensamento negativo. É difícil fazer mangá no Brasil? Bom, vamos ver se é. Nada como ter a própria experiência como prova, não é mesmo? Mas estude antes de começar, e enquanto estiver fazendo. Agora, vou te dar algumas dicas de materiais para você investir e produzir seu próprio quadrinho. Como fazer mangá 1 e 2, do Raoni Marx, pela JBC. Ao longo das páginas, o personagem apresenta dicas de instruções didáticas de como compor uma história em quadrinhos no estilo japonês. Desvendando os quadrinhos, de Scott McCloud. Lá ele explora aspectos formais dos quadrinhos, o desenvolvimento histórico do meio, seu vocabulário fundamental e várias maneiras pelas quais esses elementos foram usados. A trilogia da criatividade de Austin Kleon. Roube com o artista, mostre seu trabalho e siga em frente. Austin Kleon desfila novas verdades sobre a criatividade. Nada é original, então abrace as influências, colete ideias, misture e reimagine para achar seu próprio caminho. Todos esses eu li e recomendo muito para artistas que estão começando. Leia e estude. Não tenha medo e não fique só na área das ideias. Pratique. Vou deixar links dos livros citados na descrição do vídeo. E, comprando por eles, você também pode ajudar este canal minúsculo, que ainda está em desenvolvimento. E aí, gostou do vídeo? Aprendeu alguma coisa relevante? Comenta aí o que achou. E se tiver dúvidas ou dicas para artistas produzir seu conteúdo, compartilha com a gente. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, falando de alguma coisa aleatória que eu gosto muito. Beijos! Ele faz um barulho. Ele faz um barulho? Faz.